Vamos dar continuidade ao estudo dos princípios, né? Nós estudamos a parte introdutória dos princípios do direito penal e agora nós vamos adentrar nos princípios propriamente ditos. O primeiro princípio que nós iremos estudar é o princípio da reserva legal. Nós vimos que esses princípios funcionam como uma limitação ao arbítrio do Estado, ao poder punitivo do Estado. O Estado, ao exercer o seu direito de punir, deve observar esses princípios. Portanto, os princípios que regem o direito penal funcionam como uma garantia do cidadão, uma garantia do indivíduo. E aí nós temos, então, o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal não se confunde com o princípio da legalidade. Por quê? O princípio, da legalidade, ele diz respeito à legalidade no sentido amplo. O princípio da legalidade é aquele previsto no artigo 5º da Constituição, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. E a lei aqui está no seu sentido amplo, abrangendo todos os atos normativos. Então, aqueles atos normativos primários do artigo 189, os decretos, portarias, né? Então, é a norma em sentido amplo. Quando a gente trabalha com o direito penal, né, nós trabalhamos com a reserva legal. Isso porque somente a lei pode criar crimes e cominar pena, né? Então, trata-se, né, de princípio relacionado, né, com o fato praticado pelo agente, né? Nós vamos ver que existem princípios que são relacionados com a missão do direito penal, exemplo, o princípio da insignificância. Temos princípios relacionados com o agente, por exemplo, o princípio da responsabilidade pessoal, princípio da responsabilidade subjetiva, princípio da culpabilidade. Isso aí são princípios afetos ao agente. O princípio da reserva legal diz respeito não ao agente em si, mas sim ao fato praticado pelo agente. Isso porque o princípio da reserva legal vai descrever uma situação fática em abstrato. E veja, não confundir o princípio da legalidade, que é aquele previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Que se refere a qualquer ato normativo emanado do poder público, incluindo aqui decretos, portarias, a lei em si, medidas provisórias, né? Com o princípio da reserva legal. Por exemplo, nós tivemos, como exemplo de princípio da legalidade, decretos regulamentando o rodízio de carros, né, no município de São Paulo, né? Então, este diz respeito, né, ao princípio da legalidade. Agora, será que era possível criminalizar determinada conduta? Não pelo princípio, né? Não só por isso, mas um dos motivos é o princípio da reserva legal. Um decreto não pode criar crimes, não pode cominar penas. O princípio da reserva legal não se contenta com a legalidade em sentido amplo, exigindo para sua criação, né, para a criação de crimes, lei.
E a lei aqui é a lei ordinária. Isso porque a lei complementar só vai ser exigido nos casos previstos na Constituição. Quando a lei disser que aquilo deve ser regulado por lei complementar, aí tudo bem. Se a lei nada, né, mencionar, aí é lei ordinária. No caso aqui, a lei ordinária é a que vai criar crimes e que vai combinar penas. E veja, deve ser a observância tanto no aspecto formal da lei, ou seja, deve-se observar rigorosamente o procedimento legislativo previsto na Constituição, o devido processo legislativo, isso porque a Constituição estabelece, né, como é que vai acontecer todo o processo de elaboração da norma, desde a fase de iniciativa até a fase complementar, onde há sanção, veto do executivo, onde há a promulgação e a publicação, né, da lei. E aí existe o período de vacatio legis, quando então a norma entra em vigor e passa a ser dotada de obrigatoriedade. E aí você vê, então, que o princípio da reserva legal deve ser analisado tanto no seu aspecto formal, que é a observância do processo legislativo previsto na Constituição, quanto no seu aspecto material de conteúdo, né? A matéria deve ser aquela reservada, né, pela Constituição Federal. Então, nem tudo pode ser criminalizado. O legislador, na hora de resolver tipificar determinada conduta como crime, deve observar a Constituição. A Constituição, portanto, delimitará a atuação do legislador na definição dos crimes e cominação de penas. A reserva legal tem previsão no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, no artigo 1º do Código Penal, quando diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui nós trabalhamos não só com a reserva legal, mas também com o princípio da anterioridade, que será oportunamente estudado. Agora, pergunta-se se o legislador resolvesse revogar o artigo 1º do Código Penal diante dessa conduta, né, desapareceria o princípio da reserva legal? Não, porque o princípio da reserva legal tem fundamento, tem lastro constitucional. Inclusive, o princípio da reserva legal está inserido no artigo 5º dos direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 39, trata-se de cláusula pétrea. Portanto, faz parte do núcleo duro da Constituição, né? Do núcleo intangível da Constituição. Então, uma cláusula pétrea, uma emenda constitucional não poderia mexer com o princípio, não poderia afastar, retirar, né, abolir o princípio da reserva legal, por se tratar de cláusula pétrea, né, por se tratar de uma cláusula pétrea. Bom, previsão legal do princípio da legalidade. Nós estamos fazendo aí um paralelo entre reserva legal e legalidade. São duas coisas diferentes. Nós já vimos que a legalidade tem um sentido muito mais amplo. Quando nós trabalhamos com a parte de crimes, nós estamos trabalhando com reserva legal. E olha que o princípio da legalidade é aquele previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 2, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem âmbito de lei, mas o princípio da legalidade também encontra-se respaldo, né, em normas internacionais, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 9º, né?
O Brasil faz parte, é o Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil faz parte, aderiu a essa convenção. Como também o artigo 22 do Estatuto de Roma, né, que cria lá o Tribunal Penal Internacional. O artigo 22 do Estatuto de Roma também estabelece o princípio da legalidade, prevê o princípio da legalidade. E o Brasil aderiu a todas essas convenções internacionais. O princípio da reserva legal tem origem aonde? Na Magna Carta, né, do rei João Sem Terra, de 1215. Então, olha que o princípio, então, aí é bastante antigo, né? Quando lá se utilizou a expressão nullum crime, nulla poena sine lege. Significa que não há crime, não há pena sem lei. Então, é necessário que exista uma lei para que haja crime e para que haja pena. Então, esse é o princípio da reserva legal. Então, remonta, né, nas suas origens históricas, lá, né, em 1215, pelo aquele documento assinado pelo rei João Sem Terra. É chamado de rei João Sem Terra porque ele era o quarto filho, né, do rei Henrique. Né? E aí, como ele era o quarto filho, ele não teria nada a receber. Acontece que os filhos do rei Henrique, né, faleceram e só restou o João Sem Terra. E por isso que ficou recebeu esse nome de Rei João Sem Terra, porque na verdade ele não era para herdar nada, né? E falam aí que o rei João Sem Terra acabou depois falecendo de desinteria, né? Agora veja, vamos trabalhar, né, vamos trabalhar ainda com os fundamentos do princípio da reserva legal. O primeiro fundamento do princípio da reserva legal é o fundamento jurídico. O fundamento jurídico do princípio da reserva legal tem a ver com o princípio da taxatividade. Então, veja que o princípio da taxatividade é um subprincípio, porque está inserido no princípio da reserva legal. Então, quando estudamos reserva legal, estudamos princípio da taxatividade, também chamado de mandato de certeza, de determinação. Né? O que significa o princípio da taxatividade? Significa o seguinte, que a lei deve descrever com precisão o conteúdo mínimo da conduta criminosa. Não significa, então, que o tipo penal deve ser minucioso, detalhista, descrevendo toda a conduta criminosa. Mas aquilo que é essencial deve estar previsto naquele tipo penal. O conteúdo mínimo deve estar previsto, né, da conduta criminosa, deve estar previsto no tipo penal. Mas não necessariamente tudo. Se não fosse assim, não existiria, por exemplo, as normas penais em brancos, que são aquelas que precisam de uma complementação. Não haveria os tipos penais abertos. Não haveria, que a complementação é dada pelo juiz. Não haveria, por exemplo, os crimes culposos. O que seria um crime culposo? O que é culpa? Então, veja que o que o legislador contenta aqui, o sistema contenta, é com o conteúdo mínimo da conduta criminosa. Nada impede que esse tipo penal que previu o conteúdo mínimo da conduta criminosa possa ser complementado pelo juiz, possa ser complementado por uma norma, por uma outra norma, né? Então, essa é a ideia, né, do princípio da taxatividade. Agora, veja, se a lei precisa descrever o conteúdo mínimo da conduta criminosa, isso significa que não é possível, né, fazer uso da analogia. Fazer uso da analogia
in malam partem, ou seja, uma analogia em desfavor do réu, do acusado, né, diante de lacunas. Então, imagine que o legislador não previu uma situação, né, não criou a lei, e aí então o aplicador do direito resolve, né, fazer uso da analogia, aplicando uma lei que regula um caso semelhante àquela situação que carece de lei. Isso é possível? Não. Isso não é possível. Por quê? Porque pelo princípio da taxatividade é necessário, né, que a lei descreva o conteúdo mínimo da conduta criminosa. O princípio da taxatividade acaba sendo um desdobramento, né? Um desdobramento do princípio da reserva legal, justamente por exigir, né? Justamente por exigir certa clareza no conteúdo da norma. Então, a lei deve descrever o conteúdo mínimo da conduta criminosa e deve descrever na maior medida possível, né, de maneira clara, para que seja de fácil compreensão, para que as pessoas possam entender qual o sentido daquela norma, o que aquela norma quer dizer. Agora, obviamente, na medida do possível, os tipos penais, né, devem ser objetivos, de fácil compreensão. Obviamente que muitas vezes vai acabar tendo, né, dentro do tipo penal, elementos normativos que exige aí uma valoração a ser feita pelo julgador. Mas, na medida do possível, né, os tipos penais devem ser o mais objetivo possível, o mais claro possível, né? Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que traz o crime de homicídio, ele é extremamente, talvez, o mais objetivo, quando ele fala matar alguém, de fácil compreensão. Você percebe que se você matar alguém, você está sujeito a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, trata-se de um tipo penal extremamente claro, objetivo, né, e de fácil compreensão. Então, veja que esse é o princípio da taxatividade, que tem a ver com o princípio tem a ver com o fundamento jurídico, né, do princípio da reserva legal. Lembrando que o fundamento jurídico exige que se aplique o princípio da taxatividade, que diz que a lei deve descrever o conteúdo mínimo da conduta criminosa. Basta o conteúdo mínimo. Não precisa a lei descrever de maneira completa, né, todas as nuances, né, daquele tipo penal. Ele pode ser complementado. Agora, o conteúdo mínimo deve estar previsto em lei. E a lei aqui é a lei ordinária, como nós vemos. Dando continuidade, né? Nós podemos aqui ainda, a título de informação, né, para agregar mais conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, né, ele mandou criminalizar, né, homofobia e transfobia, mandando aplicar a lei de racismo, né, a lei que trata do preconceito, né, do racismo, que é a Lei 7716 de 1989, que não se confunde com aquele crime de injúria, né, por preconceito, né, injúria com conotação discriminatória, né, são coisas totalmente diferentes, né? A injúria por preconceito está previsto lá no Código Penal, diferente da Lei 7716 de 89, que trata do crime de racismo. E aí veja, como o legislador não criou um crime para aqueles que praticam homofobia e transfobia, diante da inércia do legislador, o Supremo Tribunal Federal
né, acabou, de uma certa maneira, fazendo aí uma analogia, né, em Malam Partem, né, que é uma analogia que vai prejudicar o réu, para poder criminalizar esse tipo de conduta, Dando continuidade, nós temos, além do fundamento jurídico do princípio da reserva legal, nós temos também um fundamento político, que é a proteção do ser humano contra o arbítrio do Estado, né? O fundamento político do princípio da reserva legal tem a ver com o direito de primeira dimensão, que é aquele direito ligado à liberdade, são os direitos civis e políticos, exigindo-se uma abstenção do Estado, né? De modo que o Estado não interfira indevidamente na liberdade do indivíduo. Assim, os poderes, né, da República estão vinculados à lei, impedindo aí o exercício do poder punitivo com base no livre-arbítrio. O Estado poderá punir, mas terá que observar, né, todos os princípios que regem o direito penal. A função, né, política, né, da lei penal. O que é a função política da lei penal? Uma coisa é o fundamento político do princípio da reserva legal, que diz respeito a essa proteção do ser humano contra o arbítrio do Estado. Diz respeito a um direito de primeira dimensão, direito ligado à liberdade. O Estado não pode intervir indevidamente na esfera de liberdade do indivíduo. Agora, a função política da lei penal significa o seguinte, que a criação das leis penais tem por objetivo maior proteger a pessoa contra a ingerência indevida, a intromissão indevida do Estado, do que propriamente punir a pessoa. Obviamente que o Estado tem esse dever de punir o delinquente, mas muito mais do que isso, né, o direito penal serve como uma garantia do cidadão contra arbítrios do Estado, contra uma ingerência, uma intromissão indevida do Estado. O Estado só vai poder agir observando as regras do jogo, observando, né, os princípios que servem como um controle para a atuação do Estado, né? Então, essa é a função política da lei penal. A criação das leis penais tem por objetivo, né, mais proteger as pessoas da ingerência indevida do Estado do que punir. Não que as leis penais, né, não se prestem a essa punição. Ao estabelecer quais são as condutas passíveis de punição, as pessoas já sabem de antemão quais as condutas que elas estão livres a praticar, né? É aquela ideia, o que não é proibido por lei é permitido. É permitido. Isso dá ao indivíduo uma maior segurança frente ao Estado, em relação ao Estado, ao saber, né, aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Essa é a chamada função política da lei penal. E, né, finalmente, nós temos o fundamento democrático popular do princípio da reserva legal. Significa o seguinte: o povo, por meio dos seus representantes, é quem tem a incumbência de definir os crimes e combinar as penas, né? Sendo aí, então, o parlamento, né, o Congresso Nacional, o responsável pela criação das infrações penais. É ele quem vai criar as infrações penais. Lembrando que a infração penal é um gênero. Nós temos duas espécies: crimes, que é sinônimo de delito, e contravenção penal. E o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do fundamento democrático popular do princípio da reserva legal, utilizou uma expressão
Expressão essa utilizada pelo ministro do Supremo, né, Celso de Mello, que foi a seguinte expressão: dimensão democrática do princípio da reserva legal. Veja o seguinte: o executivo não pode criar crimes por meio de medidas provisórias. A indagação que se faz é o seguinte: bom, crimes ele não pode criar. Não se pode criar por medida provisória crimes. Isso está óbvio. Agora, será que medida provisória não poderia tratar de direito penal não incriminador, um direito penal que venha para beneficiar o réu? Aí, né, aí a questão fica divergente. Há uma primeira posição, adotada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo não, medida provisória poderia tratar de matéria penal não incriminadora, que venha a beneficiar o réu, o acusado. Essa é uma posição do Supremo. Mas se você utilizar, né, uma interpretação literal da Constituição, nós diríamos o seguinte: não, medida provisória não pode tratar de matéria penal. Isso está previsto na Constituição. O artigo 62 da Constituição diz que é vedado medida provisória tratar sobre direito penal, e lá não faz qualquer distinção se é direito penal incriminador ou não incriminador. E veja, se a Constituição está dizendo que medida provisória não pode tratar direito penal, isso é matéria restritiva. E nós sabemos que matéria restritiva deve ser interpretada literalmente, né? Então, essas duas posições aí, né, surgem acerca da medida provisória que vem beneficiar o acusado, que vem a beneficiar o acusado. Bom, além disso, né, nós temos que falar, finalmente, sobre o mandado de criminalização, né? Veja, mandado de criminalização, mandado constitucional de criminalização. O que seria isso? É a Constituição mandando criminalizar certas condutas. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição manda criminalizar, né, a conduta daquele que polui o meio ambiente, por exemplo. Então, é um mandado de criminalização. A Constituição expressamente manda punir, criminalizar o racismo, por exemplo. Então, esses são os mandados de criminalização, que pode ser expresso, como nesses casos, né, ora citados, mas também pode o mandado de criminalização ser implícito, decorrer do sistema. Por exemplo, criminalização da corrupção. Basta a gente olhar o artigo 37 da Constituição, e lá nós vamos ver os princípios que norteiam a administração pública. Um dos princípios é a moralidade, a ideia de probidade, né, de honestidade, de correção. Obviamente que isso não estaria condizente com a prática de corrupção. Então, implicitamente, a Constituição está dando uma ordem, um comando ao legislador: criminalize a corrupção do país. Bom, com isso, nós terminamos o primeiro princípio, né, do direito penal.